comparação pode estar destruindo todo o seu processo de emagrecimento e eu vou te explicar isso agora. Para pra pensar. Sabe aquela pessoa, aquele amigo, aquela pessoa que você vê no Instagram, que sempre fez modalidades esportivas muito parecidas com a sua, mas o corpo dela foi se desenvolvendo de uma forma diferente? Sabe aquela pessoa que só cresce a barriga, aquela outra que só cresce o culote, aquela outra que não faz quase nada e tem um físico que parece de fisiculturista? É exatamente isso que estraga todo o nosso processo de emagrecimento. É a nossa comparação. E aqui a gente tem que entender alguns conceitos da nossa parte fisiológica mesmo, nosso próprio corpo. Pessoas diferentes têm células em lugares diferentes que podem aumentar a facilidade de acúmulo de gordura, assim como pode aumentar também a facilidade de construção de massa muscular. Por isso que tem aqueles padrõezinhos de imagem no Google que a gente coloca de padrões de corpos. Então tem um corpo que é o triângulo para baixo, tem o corpo que é o triângulo para cima, tem o corpo que é o de maçã, é o corpo de pera, é o corpo disso, corpo daquilo, porque de fato somos uma mistura e que cada pessoa vai ter uma forma, um formato de corpo e dentro disso a gente tem que entender qual que é o melhor formato de treino para cada pessoa, qual que é o melhor formato de alimentação para essa pessoa e principalmente a gente se olhar no espelho e entender que às vezes o nosso corpo não vai ficar muito parecido ou muito igual àquela blogueira, aquele blogueiro, aquela pessoa que a gente viu na rua, aquele nosso amigo. Então a gente vai ficar vivendo uma vida de frustração porque nunca vai chegar. E aí outro problema que acontece é o seguinte, a gente tem uma evolução, a gente tem resultado, a gente melhora, só que por não ter ficado com o corpo igual de ciclano, de fulano, a gente vai ficando frustrado. Você vê que eu trabalho muito com vocês aqui, tanto aqui nos vídeos quanto lá no Instagram, sobre como que a gente treina, como que é em dieta. Eu respondo muito como para vocês nas outras redes sociais. Aqui eu tenho que trazer para vocês também essa argumentação de que às vezes o treino e a dieta, eles são pilares fundamentais, principalmente dentro da minha metodologia, mas se a gente só pensa nisso, a gente acaba se esquecendo de todo o resto das coisas, que é essa parte que eu tô te falando, enxergar o que a gente tá melhorando no decorrer do tempo. Você melhorou? Beleza, vitória. Você não melhorou tanto quanto você queria, é reanalisar, mas não descartar toda a evolução e toda a vitória que a gente teve. Não se comparar é a primeira coisa. Com o que a gente tem que se comparar? A gente tem que comparar a gente hoje com a gente daqui 4 semanas, com a gente daqui 6 meses, com a gente daqui 1 ano, com a gente daqui 15 anos. E aí sim a gente vai vendo se a gente está evoluindo, se a gente não está, se a gente está se desenvolvendo, se a gente não está, aonde que a gente está os nossos erros que a gente tem que conseguir trabalhar e corrigir. Então não adianta a gente ficar comparando o nosso resultado com outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa tem filho, eu não sei se essa pessoa está passando por uma dificuldade financeira, eu não sei se essa pessoa tem algum tipo de facilidade para estar executando aquela rotina dela, mas eu sei sobre a minha vida e você sabe sobre a sua vida. Em cima disso é que você vai traçar como que você vai treinar, como vai ser a sua dieta, quais são as suas metas, objetivos e principalmente o que você tem que fazer em cada etapa para conseguir chegar lá. Outro problema, não é um problema na verdade, é um conceito que todo mundo tem, né? Ainda mais hoje em dia, pensando em todo mundo é ansioso, todo mundo tem, né? A pressa pelo sucesso, a pressa por resultado, é esse imediatismo. O emagrecimento não combina com pressa, o emagrecimento não combina com pessoas imediatistas. Por que eu falo isso? Muitas estratégias nutricionais vão fazer com que vocês perdam muito peso nos primeiros dias. Uma semana, 14 dias, já vê a balança diminuindo, mas e depois? E depois que passa a primeira, segunda, terceira semana? Você começa a ver o peso voltando ao normal, você começa a engordar novamente, você já não consegue se controlar mais na dieta, o treino já não está mais rendendo daquela forma, você começa a desmotivar e aí no final de 3 ou 6 meses, ou você já reganhou tudo aquele peso que você tinha perdido, ou você está com peso até acima. É o efeito sanfona, isso é muito comum. Então não adianta ter pressa, não adianta ter imediatismo. Não vai ser do dia pra noite que a gente vai colocar um hábito de acordar cedo e dormir mais cedo. Não vai ser do dia pra noite que a gente vai ter o hábito de andar com uma garrafinha de água pra cima e pra baixo pra manter a meta e a cota de água do dia. Não vai ser do dia pra noite que você vai conseguir treinar 5 vezes por semana sem faltar e que você vai colocar isso como prioridade na sua vida. Não vai ser todo dia que você vai conseguir ficar 7, 14, 21 dias comendo apenas o que está dentro do seu planejamento da dieta. Por isso não adianta pressa, imediatismo. A gente tem que buscar corrigir os últimos 15 anos nos próximos 3, 4, 5 anos. Que fazendo essa troca de demora 15 anos para você corrigir os 15 anos, a gente também não quer isso. Mas não precisa querer corrigir 15 anos em 30 dias, em 60 dias. Senão, mais uma vez, a gente vai se frustrar com o processo e vai achar que isso não é pra gente. Sendo que qualquer coisa é pra gente. Só que pode ser de uma forma diferente para você, para mim e para ciclano e para fulano. É aqui que está o grande segredo. O que funciona para você pode não funcionar para mim, mas às vezes você dá uma ajustadinha, funciona também.
Então, se você treina 3 vezes por semana, às vezes para você vai ser super bacana. Só que para mim, 3 por semana me desmotiva. Eu sinto que eu fico muito tempo em casa e pouco tempo na academia. Então, eu prefiro treinar mais vezes na semana, com uma duração menor, do que treinar só 3 dias por semana. Então, para mim vai funcionar e para você vai funcionar também. Então não tem fórmula secreta, não tem fórmula da dieta e do treino. É por isso que os acompanhamentos, uma consultoria, uma mentoria, uma pessoa que te acompanha faz tanta diferença. Porque vai conseguir ajustar e adequar o que você precisa em cada fase da sua vida. Às vezes hoje está funcionando para você da forma que você faz, mas daqui 60 dias pode não funcionar. E aí a gente vai ajustando e vai melhorando tudo isso. Um outro ponto muito importante é que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje é que não se iludam com o peso que aparece na balança, principalmente no processo de emagrecimento. O que acontece muito? Perde um pouco de peso no começo e depois o peso começa a ficar estagnado e a diminuir um pouco mais devagar. Por que isso acontece? Geralmente, nas primeiras semanas, na primeira semana, segunda semana, a gente perde muito líquido. O que é esse líquido? É a retenção. Então a gente estava comendo mal, dormindo mal, estava treinando meia boca. Você começa a treinar melhor, começa a se hidratar, começa a comer certo, o nosso corpo elimina aquela retenção, a gente vai mais no banheiro, você se sente que dá um pouco mais slim ali, já dá uma baixada no tamanho das medidas, as roupas começam a ficar um pouquinho mais largas. Sim, em 7 dias, 15 dias, isso é normal acontecer. E aí depois começa a perder um pouco mais devagar, porque agora já não está mais perdendo apenas água, você está começando a perder gordura, está começando a ganhar massa muscular, então você perde um pouquinho de gordura, ganha um pouquinho de massa muscular, e aí se você ficar olhando só para o valor que está na esteira, você vai ficando frustrado, porque nossa, comecei bem e agora não estou perdendo tanto, o que será que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo nada de errado, é que é um processo mesmo. Toda vez que a gente perde gordura e ganha um pouco de massa muscular, a tendência é que a balança fique mais ou menos perto ali do valor inicial. O que muda a nossa composição corporal, é a densidade do nosso corpo. Começa a diminuir o percentual de gordura e aumentar o percentual de massa muscular. Não é que você troca gordura por músculo, esse conceito é muito equivocado. Não tem como a molécula de gordura virar uma fibra muscular, uma célula de músculo. O que acontece é que ao mesmo tempo que a gente perde gordura, a gente tenta manter ou ganhar massa muscular. Porém, a perda de gordura é sempre mais rápida do que o ganho de massa muscular. Consegue ter perdas de gordura expressivas em 4 semanas, mas de ganhar massa muscular em 4 semanas de forma expressiva é muito mais difícil. A gente geralmente se avalia ali em pessoas naturais, né, que não estão utilizando hormônio nem nada, 8, 12 semanas para a gente ter um ganho expressivo de ganho de massa muscular. Já com a gordura, 14 dias de dieta certinho, 20 dias já era. Por que é mais fácil? Porque o músculo ele precisa de uma sinalização mecânica, por isso que o treino de musculação ele é um estresse mecânico. Então você fez hoje com 10 quilos, amanhã você fez com 15, amanhã você fez com 20. Esse aumento da sobrecarga faz com que o nosso corpo entenda que o quanto que a gente tem de massa muscular não está sendo suficiente para executar aquele trabalho. Então a tendência é que ele vá aumentando a construção de massa muscular. Não é aquele conceito de que você vai para academia, machuca o músculo e depois ele se regenera e cresce mais. Não é isso. É uma sinalização, é simples. Já no processo de emagrecimento, não. A gente já consegue quantificar quanto vai ser a perda, de uma forma mais estatística, digamos assim, mas é bem próximo disso. Então, toda vez que a gente deixa de ingerir perto de 8.000 calorias, 7.500, 7.600, 700 calorias, toda vez que a gente tira isso da nossa dieta, a tendência é que a gente perca 1 kg de gordura. Então, numa dieta de 2.000 calorias por dia, teoricamente, né, não vai fazer isso só fins didáticos, a cada 3 dias que você não coma nada, ou 4 dias, a tendência é que você perca 1 kg de gordura. Então, como que a gente faz isso na prática? Na prática, a gente pega uma dieta que está lá com 2.500 calorias, em média, a gente abaixa 300, abaixa 500 calorias por dia. Então a gente vai juntando um déficit de 500 calorias na segunda, 500 na terça, 500 na quarta. Então em 10 dias a gente tem 5.000 calorias. Perdemos quase 1 quilo. A hora que junta no mês, dá mais ou menos entre 300 e 500 gramas por semana. No final do mês, 2 quilos abaixo. Isso é uma estratégia e é a forma mais saudável de você se fazer um processo de emagrecimento em pessoas que não estão com obesidade mórbida, tá? Pessoas com sobrepeso, aquela obesidadezinha 1 ali, perder 2, 3, 4 quilos no mês, tá dentro do que se espera. Quanto maior o percentual de gordura, quanto mais peso a pessoa tem, mais rápido ela vê o número da balança descer. Então, às vezes, a pessoa pode perder 10 quilos em um mês, pode perder 8, pode perder 15, pode perder... Mais pessoas que estão só com sobrepeso, aquela barriguinha, aquele falso magro, ele vai ter essa tendência de perder um pouco mais devagar. Se perder mais rápido do que isso,
ou tá perdendo muita água, ou tá perdendo massa muscular junto com a gordura, o que vai deixando o nosso metabolismo mais lento. Então essa troca, que não é uma troca, né? Mas é quando a gente muda a nossa densidade, perdendo gordura e ganhando massa muscular, é o melhor dos cenários. E a gente tem que não se preocupar com o valor que aparece na balança. 65, eu sempre brinco com isso, né? Hoje o meu tipo de físico tá o mesmo peso de quando eu competi no fisiculturismo. Só que no fisiculturismo eu estava bem mais forte, com um percentual de gordura bem mais baixo. Agora que eu tô competindo no jiu-jitsu, o meu percentual de gordura é um pouco maior e o nível de massa muscular é um pouco menor. Só que o meu peso na balança está igual, entre 85, 90, 82, eu fico nessa faixa de peso. Só que antes parecia que eu era muito mais forte, muito mais definido, e agora parece que eu tô com um corpo mais normal dentro dos padrões. Então a nossa proporção é que tá diferente, mas o peso na balança tá igual. Quem que não queria estar com o mesmo peso do que antigamente, com o percentual de gordura mais baixo? Todo mundo pensa nisso. Então esqueça o número da balança, o que importa é qual que é a composição do seu corpo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos. Curte esse vídeo, é muito importante para que a nossa mensagem chegue mais longe. E continue acompanhando que em breve tem muitas novidades.